Pode pegar aí papel e caneta, porque o velho lia pra caramba. Prazer, eu sou a Carol do Café com Clássicos e eu resolvi me dar o trabalho de facilitar a sua vida, porque eu resolvi correr atrás de todas as recomendações de escritores, menções honrosas a obras que o Olavo de Carvalho alguma vez na vida já recomendou, já leu e recomendou que lesse, escritores ou obras, né? Vale ressaltar, só para poder contextualizar, como foi que eu tive o primeiro contato com a figura do Olavo. Isso daria um vídeo inteiro, já daria conteúdo suficiente para o vídeo inteiro, mas eu posso resumir no seguinte. Eu estava estudando para um concurso público em 2020, 2021 por aí, e eu estava estudando conteúdo de língua portuguesa, mas necessariamente o conteúdo de acentuação ou foi uso da vírgula, se não me engano. E era um conteúdo bem completo, bem extenso. O professor de português era espetacular, professor de concurso público, certo? Eu estava estudando para o concurso da polícia na época. E a aula era mais ou menos de umas 5 horas de aula só sobre uso da vírgula mesmo. E teve um momento em que eu parei para pensar assim, gente, como é que eu fui para a faculdade? Passei do ensino médio, entrei para a faculdade e estou prestes a sair dela e não sei dessas regras básicas de vírgula. Essa pergunta me deu um choque no cérebro e percebi que eu era extremamente ignorante. Que eu saí da escola, entrei para a faculdade e ia sair dela, na minha opinião, mais burra. Por quê? Porque pra mim, mais burra é aquela pessoa que acha que sabe e não sabe. Depois que eu tomei conhecimento da minha completa ignorância, eu comecei a buscar aprender por conta. E não apenas para meu ofício, né? Porque basicamente é um estudo utilitário que se tem no sistema educacional hoje no Brasil. Você estuda apenas para exercer uma profissão, não para poder ser uma pessoa realmente formada, integralmente formada, intelectualmente formada, culturalmente formada, não para ser uma pessoa intelectual, verdadeiramente inteligente, 100% formada, com seu espírito formado, seu intelecto formado, formado culturalmente, de forma literária, nada. Então, quando eu comecei a perceber que tudo o que eu precisava saber para ser uma pessoa inteligente era o mínimo, né? O mínimo mesmo sobre o ofício que eu fosse exercer futuramente. Só que eu percebi que quanto menos se sabe, sobretudo quando nos limitamos para o ofício, aquelas pessoas que se propõem a pensar e ainda assim de uma forma um tanto quanto maliciosa, para não dizer ideológica mesmo, elas começam a pensar por mim, por você. Então, eu realmente comecei a estudar por conta, fui atrás disso. Quando eu comecei a pesquisar sobre os dados de educação no Brasil, foi quando eu comecei a querer mais literatura, foi nesse momento em que eu realmente tive contato com literatura, vi a sua importância, vi a decadência cultural no Brasil com uma lupa mesmo, sabe? E não que eu não tivesse visto essa decadência, mas eu não sabia nomeá-la. Quando eu finalmente vi a situação, eu percebi, eu vou acabar ficando ainda pior se eu não correr atrás de prejuízo. Foi nesse íntere que eu tive o primeiro contato com a figura do Olavo. Eu comecei a procurar muito no Google, na internet, sobre educação, sobre literatura, sobre a decadência da cultura. Sobretudo, quanto mais eu pesquisava sobre literatura, principalmente a clássica, eu vi muito uma palavrinha bonitinha chamada elitismo. Como se todas as pessoas que tivessem acesso ou preferência, tivessem esse hábito de ler literatura clássica, fossem elitistas, né? Ou seja, seria uma cultura só para, né, livros apenas para a elite. Ou seja, limitou a leitura e o aprofundamento da literatura, né, da clássica para a elite. Fiquei ainda mais instigada. Conforme eu fui lendo sobre o Olavo, lendo os seus artigos, vendo o que ele publicava no YouTube, etc., foi quando eu tive o primeiro contato com esse livro aqui. Inclusive,
prefaciado pelo próprio Olavo. Inclusive, gente, esse livro é maravilhoso. Eu trarei vídeo, sim, sobre esse livro. Não percam. Tá tendo leitura conjunta. E, bom, para resumir, esse foi meu primeiro contato com o Olavo. Foi assim que eu tive contato com grandíssimos escritores, grandiosos, maravilhosos. E eu vim trazer alguns deles para vocês. Os links em que eu encontrei esses escritores aqui, eu vou deixar referenciado na descrição, assim como também vou deixar os links comissionados dos livros desses escritores, tá? E no final desse vídeo eu vou fazer um apelo para vocês. Fiquem até o final. Sem mais delongas, vamos aos escritores. Esta lista, melhor dizendo, eu resolvi filtrar, porque, gente, ele recomenda muitos escritores excelentíssimos. Então eu falei, eu preciso filtrar, até porque se eu resolvesse colocar todos em um único vídeo, você vai ver aqui que é parte 1, né? Já viu na descrição, né? No título do vídeo. O vídeo ia ter mais de 2 horas. Então eu resolvi filtrar também para ficar mais organizado. Aqui estão os romancistas católicos. Não são poucos. Católicos. Vamos ao primeiro. Número 1 da lista aqui, G.K. Chesterton. Ele é romancista, ele é cronista, ele é contista, jornalista. Inclusive, eu tenho 2 edições aqui, O Melhor Meu Noivo, da MPC. Uma biografia filosófica de Santo Tomás de Aquino, porque não tá à minha disposição, tá bem longe. Então, não vai ter como pegar. Mas ele tem mais de 200 obras. Deixa eu ver aqui. Livros publicados em vida foram cerca de 80 volumes e, compilando os textos, incluindo artigos avulsos, são mais de 5.000. Então, graças a Deus, conteúdo do Chesterton nós temos muito a ler. Vou deixar aqui do lado alguns dos melhores, os maiores, mais conhecidos livros dele, né? O que há de errado com o mundo, Ortodoxia. Ele biografou Santo Tomás de Aquino, biografou São Francisco de Assis e, salvo engano, o Charles Dickens e Robert Louis Stevenson, eu acho. Então, essa é a primeira recomendação de escritor católico, certo? A Superstição do Divórcio, também outro livro dele, muito conhecido, muito polêmico também. Então, eu vou deixar todas as recomendações aqui. O segundo da lista é o Leon Bloy. Leon Bloy, você consegue encontrar um livro dele publicado pela editora Eclésia, sobre Nossa Senhora de La Salette, salvo engano. Ele é francês. Ele tem um romance chamado Le Désespoir. Não sei, desculpe meu francês. Ele tem um livro publicado sobre Nossa Senhora de La Salette, Aquela que Chora, pela Eclésia. E o livro Le Désespoir é um romance dele. Se não me engano, o único. E é católico também. Temos que ter uma publicação desse aqui, gente. Quanto mais romances católicos, melhor. Mas o que vocês acham mais fácil? Uma editora publicar ou aprender francês até lá? O terceiro da lista é T.S. Eliot. Eu não sabia que ele era católico. Eu vou conferir aqui, tá? Mas como eu falei, eu vou deixar a lista em que esses nomes que eu citei estão. Então, suponhamos que ele seja, mas vou pesquisar aqui. Ele era de uma ala anglo-católica? Ah, já entendi. Ele converteu-se ao anglicanismo, a Igreja da Inglaterra, que manteve muitas coisas da liturgia, espiritualidade e dos sacramentos da Igreja Católica. Tá, uma errata ao vivo. Ele era um grande poeta e dramaturgo também. Então, mais uma indicação aí para vocês do T.S. Eliot. Eu já vi nas livrarias uma edição lindíssima. Eu vou procurar aqui na Amazon e vou deixar a foto da capa aqui. Muito bonita essa edição, fisicamente. Vou deixar aqui para vocês verem. Quarto na lista é o François Mauriac. Esse eu já tinha visto na lista dos escritores católicos, quando eu estava querendo ler mais clássicos católicos. Depois que li Quo Vadis, o que eu mais quis ler na minha vida foram clássicos católicos. Ou, no mínimo, clássicos que tenham muitas referências à fé católica. Então, esse aí foi um dos primeiros que eu encontrei antes mesmo de ver essas recomendações do Olavo. Inclusive, vou deixar aqui linkado 2 vídeos da Maria Freitas e da Gabi Junks, aqui embaixo, de 2 livros do François Mauriac, para vocês terem o primeiro contato. Quero muito ler, já tenho
algumas indicações aí. Já vi o vídeo da Maria, já vi o vídeo da Gabi. Tenho esse primeiro contato, vou deixar aqui embaixo, dos livros Ninho de Víboras, acho que é o Ninho de Víboras, Nó de Víboras e Terese, este nome aqui. Não vou saber pronunciar, vou deixar aqui embaixo, tá? Ou melhor, farei melhor. Deixarei aqui a capa desses livros. O quinto escritor aqui é o Julian Green. Vamos pesquisar aqui juntos. Romancista e dramaturgo francês de origem americana. Conhecido por seu estilo elegante e pela profundidade psicológica e espiritual em suas obras. Filho de pais americanos protestantes, do sul dos Estados Unidos, cresceu bilíngue. Então aí, temos mais uma oportunidade de mais um escritor francês. Conflito entre desejo e moral religiosa são os temas principais dos seus livros, veja bem. Angústia existencial e busca a Deus, o mal, a culpa e a possibilidade de redenção, atmosferas carregadas e quase góticas. Olha só que bacana. Agora sim, tem tradução? Vamos procurar aqui na Amazon, porque aquele Leon Bloy, o romance, não tem tradução aqui no Brasil. Ó, temos aqui um livro chamado Leviatã, do Julian Green. Julian, não sei como se pronuncia. Meia-Noite, romance também, mas todos, pelo visto, fora de catálogo. Provavelmente vocês consigam encontrar em sebos ou no Kindle, talvez. Mais uma recomendação aí, mas não tem edições novas no mercado. Vão ter que garimpar nos sebos. A sexta da lista é uma mulher, Flannery O'Connor. Ela é americana, se não me engano. E a Sétimo Selo trouxe 3 de seus livros. Escritora americana, católica, conhecida por seus contos e romances de forte carga simbólica e moral. Nascida na Geórgia, filha única de uma família católica em um estado majoritariamente protestante. Vamos ver aqui os livros principais da Flannery. Publicados pela Sétimo Selo, nós temos 3. Temos aqui Os Violentos o Arrebatam, Sangue Sábio e Tudo o que Sobe Deve Convergir. Esses 3 são da Sétimo Selo. E da editora Quadrante, olha só, tem uma biografia dela. Biografia espiritual de Flannery O'Connor, A Implacável Velocidade da Misericórdia. Vou deixar as capas aqui para vocês verem. Tem aqui Pela Nova Fronteira, Um Bom Homem é Difícil de Encontrar e Outras Histórias. Vou deixar também a capa aí para vocês verem. Uma escritora católica. Anotem aí, coloquem na lista de vocês. Em 7º lugar temos George Bernanos. Esse aqui eu quero muito ler. Principalmente uma peça. Nossa, ela está fazendo um barulhinho chato pra caramba. Pegando cor. Uma peça dele sobre o martírio de 16 carmelitas na Revolução Francesa, que é o diálogo das carmelitas. Inclusive tem filme, acredito que baseado nessa peça mesmo. Por mais o escritor católico, acho que também são 4, contando com esta peça. 4 livros que ele tem publicado pela Sétimo Selo. Gosto de falar porque eu gosto muito da curadoria da Sétimo Selo. Tem muitos livros de literatura católica lá. E é mais um escritor francês. Gente, lembrei agora de uma frase do Papa São João Paulo II. Filha primogênita da França, o que fez com teu batismo? Agora eu reforço a pergunta dele, porque com tanto escritor francês católico, de onde é que tá vindo essa decadência? É de se perguntar. Porque eu acho que, vamos lá, o Leon Bloy é católico, o François Mauriac é católico, o George Bernanos é católico, e os 3 são franceses. E falando nisso, mais uma indicação de escritor francês. Paul Claudel, poeta, dramaturgo e diplomata. Acredito eu que ele não escreveu nenhum romance. Isso. Tá aqui, suas obras principais. Vou colocar aqui a maioria dos nomes, tá? Os nomes aqui, porque eu não sei falar francês. Mas veja só esse aqui. A Anunciação a Maria, porque aqui tá traduzido, tá? Mas pelo visto não tem tradução no Brasil. Tem. Esse que eu falei, A Anunciação a Maria, tem, mas pelo visto está fora de catálogo. E 5 Grandes Odes, seguido de
Pressionário para saudar o novo século e a cantata, tá certo? É, cantata mesmo. A três vozes. Editora Filocália. Gente, está certo esse valor aqui de 104 por 25? Sei não. Mas enfim, tá aí disponível para vocês essa obra. Não sei aqui se são poemas, se são peças, né? Ele é dramaturgo, então estão aí mais algumas indicações. Tô vendo se tem tradução, né? Porque são escritores que eu dificilmente, na verdade, dificilmente não. O primeiro contato que eu tive, como, por exemplo, o Leon Bloy com o Paul Claude, né? Eu tô falando dessa forma, mas eu sei que tá errado. Enfim, foram com essas indicações do Olavo. Então, vamos ver, né? Estamos aí para isso. Estou aqui para isso, para facilitar a vossa vida. Anote esse nome, procure, experimente, leia e depois me conte. O próximo é Miguel Unamuno. Vamos procurar aqui suas obras. Miguel de Unamuno. Vida de Dom Quixote e Sancho. Deve ser algum texto sobre a obra. Em Vida de Dom Quixote e Sancho, Unamuno não pretende investigar o que o melhor romance de todos os tempos pode ter significado em sua época e no contexto em que foi produzido, e o que Cervantes quis com ele expressar e expressou. Não. O autor não interessa a literatura, mas o fluxo intenso e incessante de vida que brota dessa obra, e para tanto serviria um livro paradoxal e único em seu gênero. A exegese livre e pessoal de Quixote, em que Unamuno, mais quixotista que cervantista, busca ousadamente compreender Dom Quixote e Sancho melhor do que o próprio Cervantes que os criou. O próximo da lista é Gerald Manley Hopkins. Se falei certo, não faço ideia. Um poeta e padre jesuíta? É, um padre jesuíta inglês. Entrou para a Companhia de Jesus em 1868. Morreu aos 44 anos, morreu jovem. Tem aqui as suas principais obras: O Peneireiro, A Grandeza de Deus, Beleza Malhada e Carry On Comfort. Essa é a única que eu pesquisei aqui que não tem tradução. Talvez as outras já tenham. Sempre dou uma reforçada para saber se tem tradução, colocando o nome do escritor, enfim, na Amazon. Não apareceu. Quando eu pesquisei aqui as suas obras, as suas principais obras, algumas já fizeram uma tradução, né? Aqui, ó, The White Hover, O Peneireiro. Considerado por ele seu melhor poema sobre Cristo e a beleza da criação. Mas na Amazon não aparece. Certo? Então, assim, ou nós pressionamos as editoras para publicar, ou nós temos que ser bilíngues, poliglotas, na marra, para conseguir ter acesso a essas obras aqui. Graham Greene. Você vai encontrar muitos de seus livros pela editora Biblioteca Azul. Tá aqui, ó. O Poder e a Glória, Fim de Caso, Nosso Homem em Havana, O Americano Tranquilo, O Condenado. Tem aqui muitos de seus livros. Vamos ver aqui suas principais obras de ficção. O Poder e a Glória, considerado seu maior romance, conta a história de um padre alcoólatra em fuga no México anticlerical. O 12º é Evelyn Waugh, romancista, biógrafo e ensaísta inglês. Amplamente reconhecido como um dos maiores prosadores do século XX em língua inglesa. Conversão ao catolicismo em 1930, após um período turbulento em sua vida pessoal. Essa conversão influenciou profundamente a temática e o tom de suas obras. Serviu no exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial, experiência que também moldou parte de sua ficção. Vamos ver suas obras aqui. Retorno a Brideshead, romance mais famoso, narrado por um militar que recorda sua juventude e sua ligação com a família aristocrática católica. Furo de reportagem, sátira brilhante sobre o jornalismo. Gostei. Um punhado de poeira, tragicomédia sobre a falência de um casamento e a superficialidade da alta sociedade. Espada de Honra, trilogia. Nossa, gente, amei. Pergunta que não quer calar. Tem tradução? Outrora tivera. Estão todas fora de catálogo. Todas.
Vamos ver aqui, ó. Retorna Brightshed, Homens em Armas, aprovação de Gilbert Penfold. Estão todas fora de catálogo. Todas. O que aconteceu com esses escritores que caíram no esquecimento? É porque as pessoas não mais o leem ou porque não querem que eles sejam lidos? Que aí é a questão, né? Consegue me responder essa? O próximo é Charles Péguy. Se contentem com o meu francês, pelo menos por hora. Mais um francês, né? Poeta, ensaísta e dramaturgo. Profundamente ligado à fé católica, mas também muito marcado por ideias políticas e sociais. Obras e ideias. Escreveu poemas épicos e meditações religiosas. Tem tradução? Poemas épicos, gente. Poemas épicos. Os Portais do Mistério da Segunda Virtude. Fora de catálogo. O Rumo dos Cortejos. Poesia cristã francesa do século XX. Está disponível na Amazon. O próximo é Hugo von Hofmannsthal. Eu vou falar de forma portuguesada, tá? Hugo von Hofmannsthal. Tá ótimo. Foi um escritor e dramaturgo austríaco. Vamos conhecer mais um pouco dele e sua obra. Dramaturgo, ensaísta e libretista austríaco. O que é libretista? É o autor do libreto, ou seja, texto literário que serve de base para uma ópera, opereta musical ou até algumas cantatas e oratórios. Bacana saber disso. Gente, vocês estão anotando esses livros? Por favor, anotem. E outra, exijam das editoras a tradução ou retomar esses livros para os seus catálogos. Gente, a maioria não se tem mais. Por algum motivo, esses livros estão fora de catálogo. E eu acho muito difícil ser por não os lerem. Continuando, anotem, tá? 15º, Hermann Brock. Hermann Brock, eu quero muito ler um livro dele chamado A Morte de Vigílio. A Sétimo Selo trouxe tanto A Morte de Vigílio quanto Os Sonâmbulos, tá? Ele tem 3 obras principais que são Os Sonâmbulos, publicado em 3 partes, tá? É uma trilogia, uma espécie de trilogia mesmo. A Morte de Vigílio e A Morte do Mestre, certo? Então, esses 2 primeiros já foram publicados pela Sétimo Selo. Eu gosto de reforçar isso porque eu amo a curadoria dos selos da SEDET, sobretudo da Sétimo Selo. Anota aí, Hermann Brock. O próximo é Gertrude von Lefort, uma escritora alemã católica, conhecida por suas novelas, poesias e peças teatrais que exploram temas espirituais. Foi ela a escritora de A Última do Cadafalso, A Última no Cadafalso. Salvo engano, é o mesmo tema daquela peça que eu queria ler, que eu quero ler, né? Do George Bernanos, que é O Diálogo das Carmelitas. É justamente esse aqui. É isso mesmo, sai pela editora Quadrante. Nossa. Eu vou amadurecer a ideia de criar um grupo no Telegram sobre as promoções da Amazon. Eu já encontrei aqui 2 livros que tá quase saindo de graça. Jesus, me segura, eu posso comprar agora. Maravilha, no caso aqui já não é peça, tá? Já não é uma peça, acredito que seja uma novela. É uma novela histórica de primeira ordem. Então, o primeiro, Diálogo das Carmelitas, é uma peça. E aqui é uma novela sobre o mesmo tema, sobre a... Eu não posso falar esse nome, né? Vou colocar um nome aqui, né? Eu tenho medo do vídeo acabar não sendo recomendado por conta de palavras um pouco pesadas. Mas essas carmelitas, elas foram martirizadas na época da Revolução Francesa. São mártires da Igreja Católica. Temos 2 obras de um escritor alemão, de um escritor francês, sobre este acontecimento. Chegamos à metade aqui de escritores, faltam mais de 16 recomendações. E eu vou dar uma pausa aqui só para pedir uma coisinha que vai levar, sei lá, 1 segundo para você se inscrever. Se inscrever, dá like, tá bom? E compartilhar com mais alguém, certo? Que vai se interessar por essas recomendações. Voltando. 17º, Giovanni Papini. Vamos ver quem é.
Escritor, ensaísta, poeta e jornalista italiano, uma figura central do modernismo literário italiano e do pensamento intelectual do início do século XX. Principais obras: O Crepúsculo dos Filósofos, A Besta, Um Homem Acabado, 1931. Essa obra aqui, Um Homem Acabado, é uma autobiografia, descrevendo sua crise existencial e intelectual. Gog, romance satírico e filosófico. E História de Cristo, obra que reflete sua fé cristã após a conversão. Tem tradução? Tem sim. Tem sim. Ou não? Tem, pelo menos um tem. O Diário de Gog, Giovanni Papini, sai pela Tralha Editora? É isso? É, pelo visto é isso mesmo. Mais um escritor para vocês, dessa vez italiano. O próximo é Giuseppe Ungaretti. Vejamos quem é. Foi um dos maiores poetas italianos do século XX e uma figura central do modernismo na literatura italiana. Participou como soldado na Primeira Guerra Mundial, experiência que marcou profundamente sua poesia. Trabalhou como professor e tradutor, além de manter intensa produção literária. Tem algumas de suas obras traduzidas aqui no Brasil, tá? Tem aqui, pela editora Record. Um livro chamado Alegria. Não sei se é poesia. É poesia, tá? Vou deixar a capa aqui do lado para vocês. E tem uma outra edição, Antologia de Poemas de Giuseppe Ungaretti, pela editora Edusp. Também vou deixar a capa aqui para vocês. O próximo é Henryk Sienkiewicz, polonês, responsável pelo segundo, o Conde de Monte Cristo tomou, né, o lugar dele, mas enfim, o meu livro, né, o meu segundo livro preferido da vida, que é Quo Vadis. Esse eu recomendo de olhos fechados, gente, que livro maravilhoso. Se você tem dúvida, eu vou deixar linkado aqui também um vídeo que a Tatiana Feltrin fez em janeiro. Ela leu esse livro, maravilhoso, maravilhoso. Eu infelizmente preciso reler, ou melhor, felizmente eu preciso reler, mas infelizmente acabei não fazendo uma resenha escrita lá no meu Instagram. Então, para trazer uma resenha para cá, eu preciso relê-lo, né? Mas é um prazer reler, inclusive quero. O próximo é José Maria de Pereda, escritor espanhol, considerado um dos grandes nomes do realismo regionalista da literatura espanhola do século XIX. Vamos lá das suas principais obras. Sotileza, um de seus romances mais famosos, que retrata a vida e os costumes da região de Cantábria, com riqueza de detalhes e sensibilidade. Tem tradução, gente? Eu sei que o espanhol tem a sua semelhança com a língua portuguesa, mas eu não falo espanhol, gente. Claro que vai ficar um pouco mais fácil para fazer leitura. Eu tô achando mais fácil virar poliglota do que as editoras do Brasil trazerem uma tradução desses livros que eu falei que estão fora de catálogo. Sorte nossa se encontrarmos em alguns dos sebos. Próximo é Tolkien. Todo mundo aqui conhece Tolkien. Ele já faz a propaganda dele, o nome dele já é propaganda. Não preciso nem falar muita coisa. Inclusive, preciso muito ler O Senhor dos Anéis. Tava pensando em colocar o Hobbit como uma das metas para o próximo ano. Estou pensando, estou avaliando. O próximo é Walker Percy. Bom, zero tradução. Ele foi um escritor ensaísta americano, amplamente reconhecido por suas obras que exploram temas de existência, identidade, fé e alienação na sociedade moderna. Romance sobre identidade, o desafio da integridade pessoal, romance filosófico sobre a fé e o fim dos tempos. Mas, mais uma vez, não tem tradução. O próximo é Augusto Frederico Schmitz, poeta e escritor e editor brasileiro muito importante do século XX, conhecido por sua obra lírica e engajada. Além de poeta, atuou como editor, empresário e incentivador da cultura no Brasil. Foi amigo próximo de figuras como Carlos Drummond de Andrade e Jorge Amado. Augusto Frederico Schmitz foi o primeiro de 9 brasileiros para poder finalizar a lista aqui, tá? O 25º é Manuel Bandeira.
Foi um dos maiores poetas brasileiros do século XX, reconhecido especialmente por sua contribuição fundamental ao modernismo brasileiro. É do Recife, aqui suas principais obras. Libertinagem, em 1930, sua obra mais famosa, que inclui poemas que misturam lirismo, humor e crítica social. Estrela da Vida Inteira, poemas que refletem sobre a vida, a morte e a passagem do tempo. Lira dos 50 anos, poesia mais madura e reflexiva. Carnaval, uma mistura de irreverência e crítica social. Jorge de Lima. A primeira vez que eu escutei esse nome não foi nem do Olavo, foi pelo Clube de Literatura Clássica. Eles publicaram uma obra chamada O Mito de Orfeu, se não me engano. Foi um poeta, romancista, médico e sacerdote brasileiro. É isso mesmo? Não, mito não. Invenção de Orfeu. Obra-prima da poesia modernista brasileira, que mistura mitologia, religiosidade e simbolismo em uma linguagem densa e inovadora. Poemas negros marcados por temas sociais e preocupações com a cultura afro-brasileira. Tempo e eternidade, forte presença da fé católica e meditações sobre a existência. Novos poemas, expressão da transição para uma poesia mais espiritual. Maravilha! Eu já estava querendo muito ler isso. Principalmente que sempre que o Clube de Literatura Clássica publica poesia, publica poema, mas é uma reclamação fora de sério, pessoal. Mas enfim, mais um nome aí para conta. Murilo Mendes. Vamos ver quem é Murilo Mendes. Foi um dos grandes poetas modernistas brasileiros, reconhecido por sua poesia inovadora, lírica e muitas vezes marcada por temas místicos e espirituais. Fez parte da primeira geração modernista brasileira, ao lado de nomes como Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Teve contato com o surrealismo e outras vanguardas europeias que o influenciou na escrita. Murilo Mendes, mais um para a lista. O próximo da lista é o Otávio de Farias. Ele publicou ensaios e críticas sobre autores como Mário de Andrade, Jorge de Lima, Graciliano Ramos e outros. Tem uma série de livros deles, vou mostrar aqui, que é a trilogia burguesa. Deixa eu ver aqui. Tragédia Burguesa. É uma coletânea de muitos livros, publicados pela Sétimo Selo. Se não me engano, foram publicados até agora 8. Vi agora que eles publicaram esse 8º volume aqui. Geralmente, quando eles publicam, aparece primeiro na Amazon do que no site deles. Sempre aparece antes na Amazon. Enfim, tem essa coleção aqui de livros do Otávio de Farias, Tragédia Burguesa, que eu quero muito ler. Inclusive, estou pensando em fazer um projeto para ler, porque é uma sequência, né? Vou mostrar aqui na tela. Até agora foi do 1 ao 8. Deve ter mais. Me diz aqui sua opinião nos comentários se vocês querem que eu traga um projeto de leitura, né? Sequencial, para ler toda a Tragédia Burguesa do Otávio de Farias. É uma oportunidade maravilhosa para poder conhecer o autor. O próximo, confesso que quando vi me surpreendeu muito. Não conheço ainda a obra, né? Mas já vi 2 resenhas. Acho que eu lembro, se não me engano, uma delas foi da Tati, isso eu tenho certeza. Vou deixar também aqui linkado o vídeo dela, de resenha dela, que foi sobre a crônica da casa assassinada do Lúcio Cardoso. E é esse escritor, né, que o Olavo recomenda aqui. Por que me surpreendeu? Porque o livro é bem pesado. Só que diz aqui que os temas que ele aborda têm essa sensibilidade, sim. Inclusive, é o que diz aqui. Esse livro trata sobre culpa, moralidade e tragédia familiar com uma sensibilidade católica. Olha só, Sons da Natureza, maravilha. Esse sim me surpreendeu. Ele era amigo próximo do Jorge de Lima e do Otávio de Farias. Foi uma grata surpresa. Mais um para a lista. Próximo recomendado aqui é o Cornélio Pena. Também mais um esquecido pelo grande público, mas, segundo informações, ele é valorizado nos círculos acadêmicos sim e, sobretudo, na literatura e cultura católica aqui no Brasil. Ele foi um escritor, ensaísta, jornalista e pensador brasileiro. Formado em Direito, trabalhou como jornalista, foi intelectual engajado em debates culturais, religiosos e sociais no Brasil do século XX. Escreveu ensaios e artigos que tratavam da importância da religião e dos valores tradicionais para a sociedade. Produziu também narrativas literárias e críticas, que exploram a relação entre fé e a vida. Participou ativamente de movimentos culturais ligados à renovação da literatura brasileira, com base em princípios católicos. Bom,
Se eu estava procurando mais clássicos católicos, ver críticas ou artigos sobre isso é maravilhoso, sobretudo aqui no Brasil. Estamos agora no penúltimo. Mais uma pausa aqui para lembrar você de se inscrever e dar o like no vídeo. Voltando. Alfonso de Guimarães Filho foi poeta, tradutor e professor brasileiro, conhecido por sua obra ligada à poesia tradicional e pela forte influência católica em sua produção literária. Gente, que grata surpresa de ter tantos escritores brasileiros que escreveram obras que tragam essa forte presença da fé católica. Para mim, que sou católica, isso muito me interessa. E para finalizar com chave de ouro, Gustavo Corsão, nosso Chesterton brasileiro. É assim que ele é conhecido por aqui. Conheci ele também através do Olavo e ele tem algumas obras, a maioria das obras deles não são ficcionais, tá? Mas tem uma que é. Inclusive a Tati Feltrin já leu, também vou deixar linkado o vídeo dela aqui, para que vocês deem uma olhadinha para conhecerem um pouco da obra, tá? Foi escritor, ensaísta e professor brasileiro. Uma das obras mais importantes da literatura católica no Brasil. Vamos ver aqui suas obras. Aqui, o livro é Lições de Abismo. Salvo engano, é o único romance dele. Os demais são livros de não ficção. Ensaios, se não me engano, crônicas, artigos reunidos. Então está aqui. Nossa lista está finalmente completa. Pelo menos por hoje. Partinho, lembre-se. Finalmente concluímos essa lista aqui de 32 escritores. Não sei se vocês perceberam a diferença de claridade. Eu comecei a gravar esse vídeo às 15 e pouco e já são quase 18. Valorizem o produtor de conteúdo literário aqui no YouTube. Dá trabalho, gente. Deu trabalho para pesquisar, deu trabalho para gravar. E aí é que entra aquilo que eu falei lá no comecinho do vídeo, o apelo que eu ia fazer para vocês. Gente, ó. A educação aqui no Brasil, a verdadeira, a busca por ser realmente intelectual, a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade aqui no Brasil, dá trabalho. E ela não é valorizada. Então, se você ama, né, tem sede de conhecimento, ama livros, sobretudo aqueles que não fazem volume na estante, né? Apenas volume na estante, um eco no cérebro. Se você evita esse tipo de livro, se você evita esse tipo de conteúdo e valoriza, né, o produtor de conteúdo que faz isso, professores, produtores de conteúdo literário que leem bons livros, resenham, gente, isso dá trabalho. Realmente, isso aqui, o verdadeiramente ler e trazer conteúdo, dá trabalho pra caramba. Se você quer apoiar esse produtor de conteúdo, principalmente aquele que está começando, né? Faz o seguinte, todos eles, não só eu, tá? Fazer aqui um apelo para geral. Todos eles têm um link comissionado na Amazon, que dispõe aqui na descrição ou no Instagram, enfim, nas plataformas que ele trabalha. E esses links comissionados é justamente para facilitar a vida de quem quer comprar livro X, gostar de tal recomendação, clica nesse link, compra o livro, só paga pelo livro, só que uma porcentagem dessa venda vai para aquele produtor de conteúdo literário, certo? Então, essa é uma ferramenta que nós usamos para justamente continuar produzindo conteúdo literário aqui. Então, isso é um apelo porque a educação, a verdadeira, né? Nós, quando falamos isso, parece algo um pouco banalizado, mas a busca pela verdade mesmo, ela é desvalorizada. Porque a verdade dá um tapa na nossa cara. A busca pelo conhecimento exige que a gente saia mesmo da nossa zona de conforto. Não só no YouTube, mas nas demais redes sociais em que trabalhamos, certo? Na rede vizinha, enfim. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham anotado todas essas recomendações. Vou deixar todos linkados aqui embaixo. O escritor, livros de tal escritor e o link na Amazon. Vou deixar também os vídeos que eu falei que colocaria aqui também para você conferir, tanto da Tati, quanto da Maria, quanto da Gabi. Vou colocar aqui os links dos sites, ou melhor, do site do Olavo de Carvalho, onde eu consegui encontrar esses escritores para que vocês confiram, para que vocês leiam. E é isso, pessoal. Reforço, se inscreva no canal, deixe o like,
Comente aqui qual livro você leu, qual você gostaria de ler. Comente aqui embaixo, compartilhe com mais alguém. Então até o próximo vídeo com mais café e mais clássicos.